Aquela noite, ele não precisou levantar a voz, sabe? Foi o jeito que ele me olhou, o desprezo, um gelo que cortava mais do que qualquer grito, que me fez sentir um lixo dentro da minha própria casa. Eu sabia que algo tinha quebrado para sempre. Acordei com a casa quieta demais. Um silêncio errado. Olhei para o lado e a caminha do Boris estava vazia. Meu cachorro, minha única alegria de verdade, não estava lá. Meu coração parou. Chamei por ele. Corri pela casa. Nada. Peguei o celular, com a mão tremendo, e foi aí que o mundo desabou. Uma notificação. A outra, a tal da Camila, tinha postado uma foto. Lá estava ele, o meu Boris, no jardim dela, com uma legenda ridícula. O novo membro da nossa família. E ela marcou o Diogo. Senti uma pontada que tirou o meu ar. Fiquei passada. Uma lágrima até começou a descer pelo meu rosto, mas parou no meio do caminho. Uma luz se acendeu. O chip. O chip de rastreamento que eu tinha colocado na coleira dele há meses. Abri o aplicativo. E lá estava. Um pontinho piscando no mapa, teimoso, vivo, bem em cima do endereço dela. Naquele instante a tristeza secou. Virou outra coisa. Uma clareza, uma frieza e um sorriso que nem eu sabia que conseguia dar. Ele não tinha só roubado meu cachorro. Ele tinha me entregado, de bandeja, o mapa da ruína dos dois. E eu ia usar cada centímetro desse mapa. Antes de eu te contar o que eu fiz, me fala aqui nos comentários de qual cidade você é. Já se inscreve no canal e ativa o sino, porque você vai querer ver essa história até o fim. A gente vai fazer isso juntas. Para você entender o tamanho do buraco, você precisa entender o que eles destruíram. A minha vida não era perfeita. Longe disso. O meu casamento com o Diogo já estava, sabe, morno. Daqueles que a gente vai empurrando com a barriga porque tem medo do que vem depois. Ele chegava tarde, sempre com uma desculpa de trabalho, e quando estava em casa, parecia que a cabeça dele estava em outro lugar. O silêncio entre a gente já era mais comum do que as conversas. Mas aí tinha o Boris. Ah, o Boris. Ele era o sol dentro de casa. Um vira-lata caramelo, com a orelha meio torta e o olhar mais pidão do mundo. Eu o adotei depois que perdi minha mãe. Ele chegou filhotinho, cabia na palma da minha mão e preencheu um vazio que eu nem sabia que era tão grande. Ele era a minha rotina, a minha alegria. Era o barulho das patinhas dele no piso de manhã que me fazia levantar. Era ele deitando a cabeça no meu colo quando eu estava triste, como se dissesse: calma, eu tô aqui. Diogo até gostava dele, ou fingia gostar. Fazia um carinho na cabeça, jogava a bolinha de vez em quando, principalmente quando tinha visita. Era pra foto, sabe como é? Pra manter a imagem do casal feliz que tem um cachorro fofo. Mas o Boris era meu. A responsabilidade, o amor, a conexão, tudo era meu. Ele era a única coisa que ainda fazia aquela casa parecer um lar de verdade. E a Camila, eu conheci a desgraçada. Claro que conheci. O Diogo a apresentou como uma colega nova do trabalho. A Camila é um gênio, Bia. Tá ajudando a gente num projeto enorme. Fomos jantar uma vez, os três. Ela era toda sorrisos, toda simpática. Me elogiou a minha casa. Perguntou do Boris. Ai, que lindo. Sempre quis ter um cachorro assim. Hoje eu vejo que ela não estava elogiando a minha vida. Ela estava fazendo um inventário. Estava medindo o terreno que ia invadir. Ela olhava para o Diogo com uma admiração que me dava um nó no estômago. Mas eu me convencia de que era coisa da minha cabeça. Para de ser boba, Bia. É só trabalho. Eu ignorei todos os sinais. A forma como ele defendia cada ideia dela. As reuniões até tarde, que se tornaram cada vez mais frequentes. O celular que passou a viver virado para baixo na mesa. Eu estava tão ocupada tentando manter meu pequeno mundo com o Boris de pé, que não via a rachadura no chão se transformar num abismo bem debaixo dos meus pés. Eu achava que o pior que podia acontecer era o fim do casamento. Mal sabia eu que o plano dele era muito mais cruel. Era me deixar sem nada, absolutamente nada. Era tirar a única coisa que me mantinha de pé, o meu sol, e dar de presente para ela, como um troféu. A noite em que tudo acabou de vez não teve briga, não teve prato quebrado. Foi pior. Foi uma crueldade silenciosa, calculada. Começou com uma pergunta boba. Eu perguntei por que ele tinha chegado tão tarde de novo. O cheiro do perfume dela estava fraco, mas estava lá,
impregnado no colarinho da camisa dele. Eu só queria ouvir a mentira, mais uma vez. Mas naquela noite, ele cansou de mentir. Ele me olhou. E não foi um olhar de raiva, de irritação. Foi um olhar vazio, frio, como se ele estivesse olhando para um objeto que não servia mais. Um móvel velho que ele precisava descartar para poder colocar um novo no lugar. Eu me senti um nada. Ele não respondeu. Apenas continuou a tirar os sapatos metodicamente. Cada gesto era lento, deliberado. Era uma tortura. O silêncio na sala era tão pesado que eu conseguia ouvir meu próprio sangue pulsando nos ouvidos. O Boris sentiu. Ele sempre sentia. Saiu de debaixo da mesa e veio choramingar perto de mim, pedindo colo. Diogo olhou para o cachorro e depois para mim. E com a voz mais calma e indiferente do mundo, ele disse: "Até esse bicho te defende. É um saco isso. Aquilo me quebrou. Não foi um xingamento. Foi uma constatação. Eu e o meu cachorro éramos um estorvo. Um pacote inconveniente na vida nova que ele queria ter. Eu tentei argumentar, tentei falar, mas minha voz não saía. Ele simplesmente se virou e foi para o quarto. Eu fui atrás. E foi quando ele parou na porta e disse a frase que selou o destino de tudo. Bia, eu só estou cansado. Cansado de tudo isso. E o tudo isso era eu. Era a nossa história. A nossa casa. Era a minha presença. Naquela noite eu entendi. Não era uma crise. Era um plano de descarte. Ele já estava com ela. A minha casa já não era minha. O meu marido já não era meu. Ele dormiu no quarto e eu fiquei no sofá, abraçada com o Boris, chorando sem fazer barulho. Eu sentia a violação na alma. A sensação de ter sido usada, enganada e, no final, considerada lixo. Eu era a parte chata, a obrigação. A outra era a novidade, a diversão. Naquela noite, ele não me expulsou de casa com palavras, mas ele me arrancou de dentro da minha própria vida com o seu desprezo. E enquanto eu estava ali, destruída, ele provavelmente já estava planejando o golpe final. Como arrancar o meu coração e deixar um buraco no lugar. E ele sabia exatamente como fazer isso. O alvo não era eu. O alvo sempre foi o Boris. Porque tirá-lo de mim era a forma mais eficiente de me destruir por completo. Ou pelo menos, era isso que ele pensava. Eu acordei no sofá com o corpo todo doído, sabe? Daquele jeito que você dorme torto. Mas a dor vinha mais da alma. A primeira coisa que eu fiz foi procurar pelo Boris com os olhos. O instinto. Mas a caminha dele continuava ali, no canto, perfeitamente arrumada e tragicamente vazia. O potinho de água intocado. Um silêncio que gritava. Por um segundo, uma parte idiota de mim tentou se enganar. Será que o Diogo o levou para passear bem cedo? Para fazer as pazes? Que piada. Eu sabia, no fundo do meu estômago, que não era isso. A frieza dele na noite anterior não era de quem queria fazer as pazes. Era de quem estava fechando uma porta e jogando a chave fora. Levantei, sentindo um peso de 1000 quilos nos ombros. Fui até a cozinha. Olhei pela janela. Nada. Chamei o nome dele. Baixo. Depois um pouco mais alto. Boris. Vem, filho. Só o eco da minha própria voz desesperada respondeu. Foi aí que a ficha começou a cair de verdade. E o pânico começou a borbulhar. Peguei o celular. Minha primeira intenção era ligar pro Diogo. Xingar, gritar, exigir uma resposta. Mas meu dedo parou antes de completar a ligação. Tinha uma notificação ali, no topo da tela. Um balãozinho vermelho do Instagram. O nome dela. Camila. Eu não a seguia, claro. Mas ela tinha me marcado numa foto. Meu sangue gelou. Abri. E lá estava. A prova. A facada final, dada com um sorriso e um filtro bonito. A foto era clara, ensolarada. Um jardim que não era o meu, uma grama verde demais. E no centro de tudo, o meu Boris, olhando para a câmera com aquela carinha confusa que ele faz. A legenda era o que me quebrou em 1000 pedaços. Enfim, nosso final feliz começou. Bem-vindo ao seu novo lar, Boris. O melhor presente do mundo. E lá, marcado na foto, o perfil do Diogo, meu marido. Eu li aquilo umas 10 vezes, sem conseguir processar. Presente. Ele tinha pegado a minha alma, a única coisa pura que me restava, e dado de presente para ela, como quem dá uma bolsa, um par de sapatos. Eu era o passado inconveniente, ela era o futuro brilhante,
E o meu cachorro era o brinde que vinha no pacote. A dor foi física. Senti meu peito apertar, o ar sumir. Fiquei passada, completamente sem chão. A humilhação da noite anterior se conectou com aquilo, e eu entendi tudo. Aquilo não foi um impulso. Foi planejado. Ele me quebrou de propósito para ter o caminho livre para levar o que era mais precioso para mim. Ele queria me ver no fundo do poço, sem forças para reagir. E por 1 minuto, eu quase caí, quase me afoguei naquela dor. Mas quando você chega no fundo do poço, só tem um caminho, né? Para cima. E a raiva que subiu foi diferente de tudo que eu já senti. Não era uma raiva quente, de gritar. Era uma raiva fria, calculista. Uma clareza que limpou toda a tristeza. A mulher que chorou no sofá na noite anterior tinha morrido. E a mulher que nasceu no lugar dela, olhando para aquela foto, só tinha um pensamento. Ah, é? Um presente? Então vamos ver quem vai pagar por ele. Eu fiquei ali, parada no meio da sala, olhando para a tela do celular. O mundo podia ter acabado, mas a foto continuava lá. O sorriso daquela mulher, a confusão no olhar do meu cachorro, a traição do homem com quem eu dividia a vida. A raiva estava fervendo, mas era uma raiva sem direção. Era só um sentimento de impotência, de ter sido feita de trouxa. Eu queria quebrar tudo. Queria ir até lá e fazer um escândalo. Mas o que isso ia adiantar? Eu ia parecer a ex-mulher louca. Era exatamente isso que eles queriam. Era a narrativa que eles iam contar para todo mundo. Coitada da Bia. Ela surtou com a separação. Não, eu não ia dar esse gostinho para eles. Eu respirei fundo. 1, 2, 3 vezes. Fechei os olhos e a imagem do Boris me veio à mente. Não a imagem dele na foto, mas a imagem dele correndo para me receber na porta, pulando na cama de manhã para me lamber. E foi aí que o estalo veio. Um pensamento perdido, lá do fundo da memória. O chip. Meu Deus, o chip. Há uns 6 meses, depois de ler uma história de um cachorro que se perdeu no bairro, eu comprei um rastreador GPS minúsculo e coloquei na coleira dele. O Diogo até tirou sarro. Que exagero, Bia. Ele não vai a lugar nenhum. Ah, não vai? A ironia. Meu coração começou a bater mais rápido, mas agora era de um jeito diferente. Era adrenalina. Corri pro meu tablet. Minhas mãos tremiam tanto que eu mal conseguia digitar a senha. Abri a gaveta, procurei o papelzinho com o login e a senha do aplicativo do rastreador. Achei, digitei e esperei. Foram os 3 segundos mais longos da minha vida. E então, apareceu um mapa. E no mapa, um pontinho azul, piscando. Localização atualizada. Agora mesmo. Eu dei zoom. Dei zoom de novo. E o nome da rua apareceu. A rua que eu tinha visto em outra foto da Camila, meses atrás. A rua da casa dela. O pontinho azul estava lá, parado, piscando em cima da casa dela. Eles não sabiam. Eles eram tão arrogantes, tão cheios de si, que nem se deram ao trabalho de olhar a coleira. Eles pegaram o cachorro, mas não perceberam que junto com ele veio um espião. Veio um par de olhos que via exatamente onde eles estavam a cada segundo do dia. Naquele momento, a chave virou dentro de mim. O luto pela minha vida antiga, pelo meu casamento, acabou. Durou menos de 24 horas. O que ficou no lugar foi um propósito, uma certeza de aço. Eu não era mais a vítima da história deles. Eu tinha virado a roteirista. Eu tinha o poder. Eles achavam que estavam seguros, no ninho de amor deles, com o meu cachorro como troféu. Mal sabiam eles que eu tinha um acesso VIP aos bastidores. Eu olhei de novo para o pontinho azul piscando, e eu não vi só a localização do meu cachorro. Eu vi a fraqueza deles. Eu vi a oportunidade. Eu tracei a rota com o dedo na tela, não para ir buscar o Boris. Não ainda. Eu tracei a rota para começar a minha vingança. O jogo tinha mudado. E agora, as regras eram minhas. A primeira coisa que eu fiz foi respirar e rir. Uma risada que começou baixinha e foi crescendo, porque a situação era um absurdo. Eles achavam que tinham me vencido. Mal sabiam eles que eu tinha o controle remoto da vida deles na palma da minha mão. Eu passei o resto daquele primeiro dia só observando, olhando o pontinho azul no mapa. Vi quando ele foi de casa para o trabalho. Vi quando ele ficou parado por horas. E vi quando ele voltou para a casa dela. Vi os 2 pontinhos.
o celular dele e o chip do Boris, juntinhos no mesmo lugar. Meu estômago revirou, mas não de tristeza. Era outra coisa, uma energia. Eu esperei. A paciência, amiga, é a melhor arma de quem foi humilhada. No dia seguinte, um sábado, eu vi o pontinho do Diogo se afastar. Ele saiu. O Boris ficou lá com ela. Depois, vi o Boris se mover num trajeto curto, uma caminhada no quarteirão, e voltar. Ela estava sozinha com ele. A oportunidade perfeita. Sabe quando você tem uma ideia tão diabólica que até você se assusta um pouquinho? Pois é. Eu peguei meu celular, usei um aplicativo de entregas e comecei a festa. Primeiro, as pizzas. 50. Metade calabresa, metade 4 queijos, com borda de catupiry, que eu sei que o Diogo odeia com todas as forças. Endereço de entrega? O dela, claro. Pagamento? Em dinheiro, para entregar na porta. Mas isso era só o aquecimento. O prato principal veio em seguida. Pesquisei no Google. Dedetização de emergência. Achei uma empresa com cara de séria. Liguei. Moço, pelo amor de Deus, eu preciso de ajuda. Minha casa tá infestada de baratas. Tá saindo bicho até da parede. Eu tenho pavor. Forcei uma voz de choro, de desespero. Dei o endereço dela. O senhor pode ir agora? Eu pago o dobro. O homem, coitado, ficou com pena. Claro, minha senhora. Tô mandando uma equipe para ir em 20 minutos. Para fechar com chave de ouro, o grande finale. Liguei para um daqueles carros de mensagem, sabe? Aqueles bem bregas. Quero uma mensagem de amor. A mais melosa que tiver. A música pode ser Evidências. É para Roberta. Roberta? Quem é Roberta? Ninguém. E era essa a graça. Eu fiquei sentada no meu sofá, atualizando a tela do rastreador. Eu não vi a cena, mas eu imaginei. O entregador da pizza buzinando, o cara da dedetização com a maquininha de veneno e o carro de som parando na frente da casa dela, aos berros. Roberta, eu não sei viver sem você. Eu imaginei a cara da Camila, o desespero, a vergonha na frente dos novos vizinhos. E o melhor de tudo foi ver, no mapa, o pontinho do celular do Diogo começando a se mover rápido. Voltando para casa, eu podia quase ouvir a ligação. Ela, histérica. Ele, sem entender nada. Como assim 50 pizzas? Dedetização? Quem diabos é Roberta? A primeira semente da desconfiança estava plantada. Ele ia achar que era um engano. Mas ela ia ficar com a pulga atrás da orelha. Aquele dia, pela primeira vez em muito tempo, eu dormi com um sorriso no rosto. A casa deles podia ser nova, mas eu já tinha achado a primeira rachadura na parede. E eu ia bater nela até tudo vir abaixo. Se o primeiro ataque foi barulhento e público, a segunda fase era o contrário. Seria silenciosa, pessoal e direto na ferida. O objetivo não era mais assustar. Era minar a confiança deles por dentro. Era fazer a Camila olhar para o Diogo e enxergar um mentiroso. E para isso, eu ia usar a minha maior vantagem. Eu conhecia o Diogo melhor do que ninguém. E graças ao chip, eu conhecia a rotina deles. Eu sabia a que horas ela passeava com o Boris no parque perto da casa dela. Então, eu me preparei. Gastei um dinheiro que eu não podia, mas valeu cada centavo. Fui no salão, fiz o cabelo, as unhas. Comprei uma roupa nova, uma que me deixava poderosa, sabe? Não a Bia de pijama e coque no sofá. A Bia que estava dando a volta por cima. E fui para o parque. Fiquei esperando, sentada num banco, fingindo ler um livro. Quando eu vi os dois se aproximando, meu coração acelerou. Ela vinha com um ar de dona, segurando a guia. O Boris, com a carinha de sempre. Quando ele me viu, as orelhas dele levantaram. Ele parou de andar e começou a puxar na direção do banco. A Camila não entendeu nada. Aí eu levantei a cabeça. O olhar dela cruzou com o meu e eu vi o choque no rosto dela. Eu não sorri. Não fiz cara de raiva. Eu a ignorei completamente, como se ela fosse um poste. Meus olhos foram direto pro meu cachorro. Eu me abaixei e chamei com a voz mais doce e cheia de saudade do mundo. Boris, meu filho, que saudade que a mamãe tava de você. Ele começou a chorar, a se debater, tentando chegar em mim. E eu fiquei ali, falando com ele, ignorando a mulher que segurava a coleira. Você tá bem, meu amor? Ela tá cuidando de você? Eu falei ela, olhando nos olhos do cachorro. Mas a mensagem era pra Camila. Ela ficou roxa.
Puxou a guia com força e praticamente arrastou o Boris para longe, sem dizer uma palavra. Vitória. Eu a fiz se sentir o que ela era. Uma ladra. Mas isso foi só o começo. A parte 2 do plano era mais sutil. Eu sabia qual era a marca de petisco que o Boris amava, uma caríssima que o Diogo sempre reclamava do preço. Eu comprei um pacote. Comprei também aquele brinquedinho de borracha em formato de porco que ele tinha e que fazia um barulho infernal que o Diogo odiava. Coloquei tudo numa caixa sem remetente e mandei entregar na casa dela. O que aconteceu depois, eu não vi, mas eu consigo imaginar perfeitamente. Ela recebendo a caixa, abrindo, vendo coisas específicas, coisas que só alguém muito íntimo saberia que o cachorro gosta e que o Diogo detesta. A sementinha que eu plantei no sábado com as pizzas agora ia começar a brotar de verdade. A pergunta na cabeça dela não seria mais: que engano estranho foi esse? A pergunta seria: será que foi o Diogo? Será que ele se arrependeu? Será que ele ainda fala com ela? Eu não precisava quebrar a porta da casa deles. Eu dei a eles a marreta para que eles mesmos começassem a destruir tudo por dentro. E eu ficaria assistindo, de camarote, pelo meu aplicativo. A paranoia já estava instalada. Eu via pelo mapa. O pontinho do celular do Diogo ficava cada vez mais tempo parado na casa dela, mesmo em horários de trabalho. Eu imagino as brigas, as acusações. Foi você que mandou aquilo? Você ainda fala com ela? Ele negando, ela não acreditando. A casa que era para ser o ninho de amor deles estava virando uma panela de pressão, e eu só precisei dar um empurrãozinho. Agora era a hora do checkmate, o golpe que ia transformar a briguinha de casal deles num incêndio público. Eu continuei minha vigília. Eu sabia que toda sexta-feira o Diogo tinha um jantar de negócios. Era sagrado. E ele sempre a levava para se exibir. Era a nova namorada, o troféu. Eu esperei a sexta-feira chegar com uma ansiedade que era quase doce. Naquele dia, eu fiquei grudada na tela do aplicativo. 6 da tarde. O pontinho do celular do Diogo e o pontinho do celular dela saíram juntos da casa. O pontinho do Boris, meu pobre coitado, ficou para trás. Sozinho. Era exatamente o que eu esperava. Eles iam ficar fora por horas. A minha janela de oportunidade estava escancarada. Foi aí que eu coloquei a parte final do meu plano em ação. Eu não ia ligar para a polícia, claro. Eu precisava de algo que doesse mais, que ferisse o orgulho deles. A imagem. Eu pesquisei por ONGs de proteção animal na cidade. E achei uma que era super ativa nas redes sociais, que filmava todos os resgates. Perfeito. Disquei o número e, mais uma vez, coloquei meu talento de atriz para jogo. Alô? Pelo amor de Deus, vocês precisam me ajudar. Eu sou vizinha de uma casa aqui na rua tal, número tal, e tem um cachorrinho que tá chorando há horas. Os donos saíram, deixaram ele trancado e o choro dele é de cortar o coração. Eu acho que ele tá machucado, sem água, sem comida. Eu tô com medo de acontecer o pior. A moça na linha ficou super preocupada. A senhora tem certeza, minha senhora? Tenho, absoluta. É um vira-lata caramelo. O nome dele é Boris. Eles fazem isso sempre. São uns monstros. Eu dei detalhes. O nome do cachorro, a raça. Detalhes que só uma vizinha muito atenta saberia. A moça me garantiu que uma equipe estava a caminho. E eu sabia, pelo perfil deles, que a câmera estaria ligada. Eu queria ser uma mosca na parede para ver a cena. A Wanda ONG parando na frente da casa chique. Os voluntários tocando a campainha, chamando. O choro do Boris, que devia estar mesmo se sentindo sozinho, servindo como trilha sonora. Os vizinhos saindo na rua para ver a confusão. E a ONG, claro, fazendo o que eles fazem de melhor. Expondo o caso de abandono em uma live nas redes sociais. Não demorou. Um amigo meu, que eu pedi para ficar de olho, me mandou o link. A live estava no ar. O título era Resgate Urgente. Cachorro deixado para trás em casa de luxo. Eu assisti a tudo, sentada no meu sofá. A reputação deles, que eles construíram em cima da minha dor, sendo demolida, tijolo por tijolo, ao vivo, para milhares de pessoas. O golpe foi tão perfeito que superou todas as minhas expectativas. Em algum restaurante chique da cidade, o celular do Diogo ou da Camila deve ter começado a apitar com as notificações. E eles viram o escândalo, a humilhação pública.
O presente que ele deu para ela tinha se transformado numa vergonha nacional. Aquele jantar de negócios acabou na hora. Eu vi no mapa, os 2 pontinhos, correndo de volta para casa. Mas já era tarde demais. O estrago estava feito. A humilhação pública foi a gota d'água. Foi a pedra que quebrou a vidraça e expôs toda a sujeira que eles tentavam esconder. O que veio depois não foi uma explosão. Foi um desmoronamento lento e doloroso, que eu assisti de camarote, sem precisar mover mais um dedo. A live da ONG viralizou na bolha da cidade. Pessoas que eles conheciam viram. Colegas de trabalho do Diogo viram. A família da Camila viu. De repente, eles não eram mais o casal apaixonado começando uma vida nova. Eles eram os monstros que abandonavam um cachorro indefeso. A reputação dele no trabalho, que ele tanto prezava, foi pro ralo. Como você confia num gerente que é capaz de uma crueldade dessas? A imagem dela, de boa moça, de namorada perfeita, se desfez como fumaça. As brigas entre eles, que eu só podia imaginar, devem ter chegado a um nível insuportável. O Boris, que era para ser o símbolo do amor deles, virou a prova viva do fracasso. Era o lembrete constante da vergonha, do escândalo, das minhas pequenas torturas psicológicas. Ele latia, e eles provavelmente lembravam da ONG. Ele trazia um brinquedo, e a Camila provavelmente se perguntava se fui eu quem mandei. Eu envenenei a fonte. E agora eles estavam bebendo daquela água todos os dias. Eu continuei a minha vida. Saí com minhas amigas, voltei a trabalhar com mais foco, comecei a arrumar a casa do meu jeito, tirando os vestígios dele. Eu não olhava mais o rastreador toda hora. Eu não precisava. Eu sabia que o plano estava seguindo seu curso natural. A vingança já tinha criado vida própria. Durou uma semana de silêncio. Até que, numa terça-feira à noite, meu celular tocou. Era um número desconhecido. Eu atendi. Era ele. A voz do Diogo estava diferente. Cansada. Derrotada. Bia? Eu não disse nada. O silêncio é uma arma poderosa, já te falei. Bia, eu sei que foi você. Ele continuou. As pizzas, o parque, a ONG. Eu sei. Eu continuei em silêncio. Deixei ele sangrar. Ele suspirou do outro lado da linha. Um suspiro de quem jogou a toalha. Olha, eu não aguento mais. Ela não aguenta mais. Isso virou um inferno. E então, a frase que eu esperei tanto para ouvir. A rendição completa. Eu vou te devolver o cachorro. Só, por favor, para. A gente só quer paz. Paz. Que engraçado. A mesma paz que ele me tirou naquela noite com um olhar. A mesma paz que ele achou que eu nunca mais teria. Eu esperei um longo momento, só para ele sentir o peso daquele silêncio. E então, com a voz mais calma e fria que eu consegui encontrar, eu disse uma única palavra. Quando? A guerra tinha acabado. E eu tinha vencido. Não com gritos ou com brigas, mas com inteligência, paciência e um pequeno chip de rastreamento. A ruína deles não foi causada por mim diretamente. Foi causada pela verdade que eles tentaram esconder e que eu só fiz o favor de trazer à luz. Ele marcou para o dia seguinte, no final da tarde. Eu disse que tudo bem, sem emoção. Desliguei o telefone e senti um silêncio dentro de mim que era diferente de todos os outros. Não era o silêncio da solidão, era o silêncio do poder, o silêncio de quem moveu as peças, e agora só senta para assistir ao fim do jogo. Passei o dia seguinte numa calma que nem eu mesma entendi. Limpei a casa, coloquei música para tocar, preparei a caminha nova do Boris no lugar da antiga, como um ritual. Joguei fora o último porta-retrato em que a gente estava junto. Cada gesto era um ponto final. Quando o horário chegou, eu não fiquei na janela, ansiosa. Eu esperei o interfone tocar. E ele tocou, pontualmente. Sou eu, o Diogo. Tô aqui embaixo. A voz dele estava estranha, abafada. Pode subir, eu disse. E desliguei. Abri a porta e fiquei ali, encostada no batente, esperando. Eu o vi sair do elevador. Ele parecia menor, encolhido. Aquele ar de superioridade, de dono do mundo, tinha sumido. Estava com a mesma camisa que usou na noite em que me destruiu. Só que agora ela estava amassada, com uma mancha de café. E ele segurava a guia. Na ponta da guia, o meu Boris. Quando o Boris me viu, o mundo dele parou. Ele deu um latido curto, um ganido de "é você mesma?" e começou a se puxar.
a chorar baixinho. O Diogo teve dificuldade em segurá-lo. Ele parou a uma distância segura, como se tivesse medo de chegar perto. O cachorro queria vir, mas o homem não deixava. Que metáfora perfeita para a vida deles, não é? Ele não olhava nos meus olhos. Olhava para um ponto qualquer acima do meu ombro. E então, ele começou a falar. Aquele discurso patético de quem foi pego e não sabe como se safar. Bia, olha, eu sei que eu errei. Eu sei. Mas você não precisava ter feito tudo aquilo. Você não tem ideia do inferno que a minha vida virou por sua causa. Por minha causa. Eu continuei em silêncio, só olhando para ele. O silêncio deixa as pessoas nervosas. Elas sentem a necessidade de preencher o vazio. E ele preencheu. A Camila, ela surtou. Ela acha que eu sou um monstro, que eu menti para ela. O pessoal do meu trabalho me olha torto. Você manchou a minha imagem. Ele falava e falava. E eu só pensava em como eu pude um dia amar aquele homem tão pequeno, tão fraco. Ele não estava pedindo desculpas pelos erros dele. Ele estava me culpando pelas consequências. Ele não se arrependia da traição. Se arrependia de ter sido pego. Ele terminou o discurso com a frase mais previsível do mundo. Eu só queria ser feliz, Bia. Eu não respondi. Apenas estendi a minha mão. Não para ele. Para guia. Ele entendeu. Deu um passo à frente, hesitante, e colocou a ponta da guia na minha mão. Nossos dedos não se tocaram. No momento em que eu segurei a guia, o Boris deu um pulo e veio pro meu colo, numa festa de lambidas e chorinhos felizes que lavou a minha alma. Eu me abaixei, abracei meu cachorro com toda a minha força, e ele se aninhou em mim, tremendo de alegria. O Diogo ficou ali, parado, esperando. Acho que ele esperava que eu dissesse alguma coisa. Um xingamento, uma palavra de perdão, qualquer coisa. Mas eu não dei a ele nada. Eu me levantei, ainda com o Boris no colo. Olhei nos olhos dele pela primeira e última vez. Não havia ódio no meu olhar. Não havia nada. Ele era um estranho. Um estranho que tinha me causado problemas e que agora estava indo embora. Sem dizer uma palavra, eu me virei e fechei a porta. O clique da fechadura foi o som mais satisfatório que eu já ouvi na vida. Foi o som da minha liberdade. Lá dentro, eu desabei no chão com o meu cachorro e chorei. Mas não era choro de tristeza. Era choro de alívio, de fim de ciclo, de volta para casa. Eu e ele. O resto do mundo, com seus dramas e suas mentiras, tinha ficado do lado de fora. A justiça não é um barulho, não é um escândalo. A justiça é um silêncio. É a paz que volta a reinar na sua casa e no seu coração depois que você tira o lixo para fora. E o meu lixo estava finalmente do outro lado da porta. Já se passaram 6 meses desde que a minha porta fechou para o Diogo e se abriu para a minha nova vida. Hoje, sentada aqui no meu sofá, com o Boris roncando de barriga para cima do meu lado, eu olho para trás e mal reconheço aquela mulher que chorou naquela noite. A casa está diferente. Pintei a parede da sala de um verde escuro, uma cor que ele sempre detestou. Troquei o sofá, tirei as portas do armário da cozinha. Coisas pequenas, mas que gritam. Agora quem manda aqui sou eu. E não é sobre mandar, sabe? É sobre pertencer. Eu finalmente sinto que este lugar é meu. Eu descobri uma coisa muito poderosa nesse tempo. A delícia da minha própria companhia. Aprendi a gostar do silêncio, a curtir meus próprios programas, a não precisar da validação de ninguém para me sentir inteira. A gente passa tanto tempo tentando ser a parceira perfeita, a mulher perfeita, que esquece de ser a nossa própria pessoa perfeita. A gente esquece de se perguntar, mas o que eu quero? Eu quero paz. Quero acordar de manhã e tomar meu café ouvindo música, sem sentir um nó no estômago. Quero passear com meu cachorro sem olhar por cima do ombro. Quero chegar em casa e sentir que estou num refúgio, não numa zona de guerra. E eu consegui isso. Não foi mágica. Foi uma decisão. A decisão de parar de ser coadjuvante na minha própria história e pegar o papel principal. E eu sei que muitas de vocês que estão me assistindo agora sabem exatamente do que eu estou falando. Talvez você esteja aí sentindo esse mesmo desprezo silencioso. Talvez alguém tenha te tirado a sua alegria, o seu Boris, seja ele um cachorro, um sonho ou a sua autoestima. Você se sente um lixo, feita de trouxa, sem forças para reagir.
Eu estou aqui para te dizer, olhando no seu olho, essa sensação passa. A raiva fria, a clareza, uma hora chega. E quando ela chegar, você vai saber o que fazer. Você vai encontrar o seu chip de rastreamento, a sua ferramenta para virar o jogo. Este espaço que a gente tem aqui, este canal, não é só para eu contar as minhas histórias. É para a gente construir uma comunidade. Um lugar onde a gente possa falar abertamente sobre essas coisas, sem julgamento. Um lugar para a gente se fortalecer. Por isso, agora eu quero te ouvir. O que você teria feito no meu lugar? Você já passou por uma situação em que precisou dar a volta por cima de uma forma épica? Qual foi o seu ponto de virada, aquele momento em que você disse, chega? Me conta a sua história aqui nos comentários. Desabafa. A sua dor e a sua vitória podem ser a força que outra mulher, que está lendo em silêncio, precisa para tomar a decisão dela. Se essa história mexeu com você, compartilha. Manda para aquela amiga que está precisando ouvir que ela não está sozinha e que a gente sempre dá um jeito de sair mais forte. Muito obrigada por ficar comigo até o final. Se cuidem, se valorizem e, acima de tudo, nunca deixem ninguém convencer vocês de que vocês valem pouco. A gente vale o mundo. E a gente se vê na próxima história.